falamos dos gestores do SUS, né? Diferenciamos, né, o conceito de gestão e de gerência, né? Falamos sobre as instâncias de representação política dos gestores do SUS, o CONAS, o CONASEMES e o COSEMES, onde que esses conselhos vão representar esses gestores? Nas comissões intergestoras, né, na CIB e na CIT. São comissões onde são tomadas as decisões políticas dos gestores do SUS. Então, você tem um fluxo decisório, né? A CIB, ela tem direção estadual, e a CIT é nacional. Então, quem vai compor a comissão bipartite? O COSEMES, mais o representante do Estado, né, do governo do Estado. Quem vai compor a CIT? O CONAS, o CONASEMES e um representante do Ministério da Saúde. E dentro desse processo decisório também, né, a gente vai ter os conselhos de saúde. Os conselhos e as conferências de saúde são instâncias de participação da população. E os conselhos de saúde, eles têm caráter permanente e deliberativo. Então, eles vão se reunir, né, vão ter reuniões mensais para tomar, para fiscalizar, para contribuir com formulação de políticas no SUS. E cada esfera de governo tem, né, o seu respectivo conselho e a sua respectiva conferência, tá? E no final, deixa eu ver se está aqui, né? Não, aqui não, né? E aí a gente falou, me lembrei agora, passando aqui, a gente falou um pouquinho do financiamento, mas me lembro que falei que no financiamento eu não ia cobrar nada, né? Era só para vocês conhecerem. Deixa eu projetar, que eu não estou projetando, né? Ninguém falou nada. Se bem que eu estou revisando, né? O slide que está parado, né? Mas estou projetando aqui, senão eu esqueço, né? Aí, no final, né, da aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o financiamento, né? Mostrei para vocês esse esquema aqui. E no financiamento a gente não vai cobrar nada na prova, só a título de curiosidade, tá? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Certo? Então, o que eu sugiro para vocês? Né? No dia 18, a gente vai fazer essa revisãozinha, né? Com alguns aspectos importantes, uma revisão um pouquinho mais profunda, né? Então, eu sugiro que vocês deem uma estudada essa semana na outra, né? Para vocês conseguirem participar e acompanhar essa revisão, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a discutir sobre o nosso tema de hoje, né? Nós, saindo da gestão, agora nós vamos falar sobre os serviços, né? Quais são os serviços de SUS, né? Os serviços de saúde, né? Como que é ofertada assistência à saúde no SUS, né? Uma coisa que é interessante a gente começar, né, pontuando, e voltar um pouquinho lá quando houve a promulgação da Constituição Federal. Imagine em 88, né, quando foi promulgada a Constituição. Fala, né, na própria Constituição diz que a saúde é um direito de todos, né? Ou seja, se fundamenta
no princípio da universalidade, né? Se a gente for voltar um pouquinho, como que era antes do SUS? Né? Os serviços de saúde eram para pessoas que contribuíam, né? Que contribuíam para a Previdência. Então, nem todo mundo tinha acesso aos serviços de saúde de forma gratuita. Né? Então, a partir da promulgação da Constituição, você tem que o quê? Que redirecionar os serviços existentes, né, para poder atender a toda a população. Não só redirecionar, como também estabelecer serviços de saúde que atendam toda a população. Só que você, né, estabelecer serviços com uma nova proposta de assistência, diferente daquela que era ofertada anterior ao SUS. Então, como que era a assistência antes do SUS, Juliana? Claro, primeira coisa, né, que vem à cabeça de vocês, eram para pessoas que contribuíam para a Previdência. Aquelas que não contribuíam, né, em relação à assistência, né, elas tinham alguns serviços públicos de forma pulverizada, vacinação, né, alguns serviços de filantropia, alguns postos de saúde com serviços muito escassos, né, poucos serviços. Ok. E como era essa assistência ofertada? Essa assistência ofertada, pessoal, ela é fundamentada, ela é operacionalizada como se operacionaliza a saúde na medicina científica, no modelo flexneriano. Olha só como as coisas vão casando, né? Vão fazendo sentido. Então, olha só, vou descrever como era a oferta de serviços antes do SUS. Vocês vão ver como vai se parecer com o modelo flexneriano. Então, o foco era na doença, os serviços, né, eram oferecidos principalmente nos hospitais. Então, era um serviço, ou seja, né, muito caro, né, acho que até aqui, deixa eu ver. Lá, né, antes, né, da criação do SUS e da operacionalização do SUS, como que era a oferta de serviços, né, no modelo previdenciário? Né? Era pautado no modelo biomédico, hospitalocêntrico e caro. Né? O foco era na doença. Ou seja, o paciente não é visto em seu contexto social. Né? Então, não interessa, né? Quem que lembra do exemplo, né, da mãe com o filho doente? O profissional vai lá, passa o remédio para curar a doença, né? Mas não pensa no contexto, né? Contexto esse que está provocando o adoecimento da pessoa. Então, vira um sistema muito caro, porque é secar gelo. A pessoa, ela volta para o local onde ela mora, né? E ela vai adoecer de novo. Né? E com isso, né, imagina, ela volta para essa perspectiva, né, de condições ruins, condições sociais muito ruins. Né? Então, você cuida menos do seu paciente, né? Você cuida da doença, você não cuida do paciente. Né? Então, a partir da promulgação da Constituição Federal, né, e da operacionalização do SUS, o SUS vem com uma proposta totalmente oposta a isso daqui. Então, você precisa reorientar os serviços,
né? Você precisa de serviços que atendam de uma forma diferente disso daqui, de uma forma diferente de como era antes. Né? Certo, gente? Dúvida? Então, olha lá, né? É preciso mudar essa situação, é preciso reformular os serviços de saúde. Porque o que tinha não combinava com o SUS, não atendia às propostas do SUS, tá? Tudo bem? Então, o que era preciso? O que conversava com o SUS? O que poderia ser, o que deveria ser feito? Né? O que era necessário para, né, o que deveria ser feito para ser condizente com o SUS? A saúde de forma ampliada, não apenas centrada na doença. A gente, inclusive, trabalhou o conceito ampliado de saúde. E a saúde é resultante de diversos fatores, né? Fatores sociais, econômicos, né? Políticos. A saúde não é só o resultado da doença. Uma outra questão que era necessária também era você reconhecer as desigualdades. O Brasil ainda é um país muito desigual. Então, o que a gente vê, na verdade? E esse é um conceito interessante. Nós vemos grandes iniquidades em saúde. Ah, Juliana, iniquidade, O que é iniquidade? Iniquidade é o contrário de equidade. Além da desigualdade, existem também iniquidades em saúde. Ou seja, o que é iniquidade? É uma injustiça que poderia ser evitada. Tá? É isso que é iniquidade. Então, nós vemos, por exemplo, o acometimento da doença cárie é uma prevalência muito maior da doença cárie em pessoas de baixa renda. Isso é a expressão da desigualdade. Então, era preciso reconhecer essas desigualdades para você poder intervir. Também era preciso reorganizar as práticas de saúde, compreensão da saúde, da doença, em seus aspectos individuais, coletivos. Então, reorganizar as práticas de saúde com foco no indivíduo, com foco na população. Então, uma prática de saúde, por exemplo, restauração. A gente sabe hoje que só a restauração não cura a doença cárie. Então, acho que falei isso para vocês, quando vocês tiveram aula comigo, prevenção muda, Tem que tomar cuidado na hora de falar, não pode falar bobagem, não pode falar coisa errada. A cárie é uma doença. A lesão de cárie é a manifestação da doença. Então, não é para falar só um minutinho. Então, gente, vocês não podem só falar, Ai, e eu vejo muitas pessoas falando, tá? Meu paciente tem 2 cáries. Não, seu paciente não tem 2 cáries. Seu paciente tem 2 lesões de cárie. E ele tem a doença cárie. Então, a lesão é a manifestação da doença, tá? Então, a gente sabe que para curar a doença cárie, é claro que a gente tem que restaurar a lesão de cárie.
mas a gente tem que pensar também em outras práticas de saúde, né, que se voltem para o indivíduo na perspectiva, né, de tratar a doença cara e promover soluções, né, e promover ações, né, e prevenção também, né, da doença, né, eficazes, para que o indivíduo não venha adoecer novamente. Né? Preciso, então, para isso, desenvolvimento de ações integrais. Né? Então, ação integral, o que seria quando a gente fala da integralidade? Ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação. Né? Certo? Né? E aí também acho que cabe, né, aproveitar que eu estou falando disso, desse modo de falar, né, que acaba provocando um viés em relação à doença cárie, né, que eu acabei de falar. Se o paciente não tem duas cáries, não tem uma cárie, ele tem a doença cárie e ele tem uma lesão de cárie. Aproveitando esse contexto, né, de vieses, falar também uma coisa interessante, né, que é muito comum na odontologia. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, né, mas qualquer coisa vocês me avisam. Uma outra coisa que é interessante é que na odontologia a gente usa muito o conceito de plano de tratamento. Plano de tratamento, ele dá a ideia de que você está construindo apenas o tratamento, né? Quando você trata, né, você busca a cura, né, você está tratando a doença, né? Então, é um conceito um pouco não, é um conceito focalizado na doença, né? E, assim, uma perspectiva, e até o Ministério da Saúde, ele frisa bastante, né, que é interessante a gente pensar o projeto terapêutico singular. Olha a diferença de você falar projeto terapêutico singular e você falar plano de tratamento. Projeto, né? Projeto terapêutico é um projeto de cuidado, né? Ele abrange aí, né, a perspectiva da integralidade. Ele não cabe apenas o tratamento, né? Olha que interessante. E da onde que vem o singular, Juliana? Projeto terapêutico singular. Singular é porque ele é único, né? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, que exigem cuidados diferenciados. Então, você falar projeto terapêutico singular é uma coisa muito mais abrangente, né, do que plano de tratamento. Né? Juliana, está errado falar plano de tratamento? Não está, né? Mesmo porque convencionou-se falar desse jeito, né, usar, mas é muito mais, né, pautado numa perspectiva do cuidado, você falar o que? Projeto terapêutico singular, né? Um projeto de cuidado. Então, mesmo aqueles, né, que tiverem o seu... Juliana, vou ter meu consultório privado, eu gosto de exemplificar isso muito em contrapor com o setor privado, né? Você falar para o seu paciente que você vai construir o projeto terapêutico dele, né? Olha a imagem que você vai passar para ele. Porque você fala, eu vou construir seu plano de tratamento. Né? Então, você está passando uma imagem de cuidado, né? E que é isso justamente, né, o objetivo do projeto terapêutico. Tá? Também, olha só, é necessário o reconhecimento de que os problemas das populações requerem abordagem interprofissional, né? E articulação em rede. Né? O que significa isso? Os problemas de saúde do paciente não vão se resolver apenas com o cuidado do médico, ou não vão se resolver apenas com o cuidado do dentista. Né? O paciente ele vai ter inúmeras necessidades. Né? Então, é importante,
né, que você tem um trabalho interprofissional, né? E é interessante pontuar também um conceito aqui com vocês. Né? Vocês ouvirem falar multiprofissional. Juliana, qual que é a diferença entre multiprofissional e interprofissional? Né? Tem diferença, né? Multiprofissional, pessoal. Multiprofissional dá a ideia de quê? De que você pegou um monte de profissional e colocou tudo lá junto para trabalhar. Mas, Juliana, não é isso. Não só. É aí que entra a ideia da interprofissionalidade. O trabalho interprofissional envolve o quê? Os profissionais trabalhando, um monte de profissionais, um conjunto de profissionais trabalhando de forma articulada. Olha o inter. Né? Então, esse prefixo inter é de articulação. Porque não adianta você falar um trabalho multiprofissional. Você coloca lá um monte de profissional trabalhando de forma desarticulada, sem conversar o caso de paciente, né? Para você ofertar o cuidado integral, é necessário o quê? Essa interprofissionalidade, né? De fato, um trabalho em equipe, tá? Trabalho em equipe, ele só é em equipe se existe a interprofissionalidade. Se você tem um monte de profissional trabalhando de forma desarticulada, isso não é equipe. Isso não é trabalho em equipe, tá? Então, quando você fala em equipe, já está aí, né, falando que é uma equipe articulada e que se comunica, tá? Então, né, é preciso que um trabalho em equipe, né, entre o dentista, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, né, um nutricionista, né? Por quê? Né? Os problemas da população, as necessidades são inúmeras, né? E apenas um profissional não dá conta de resolver tudo, muitas vezes, tá? E, Juliana, o que é essa articulação junte? Né? A gente viu, né, o que é rede de atenção à saúde? São os serviços que estão disponíveis, né? Ou seja, para você conseguir ofertar a integralidade, né? Você precisa de quê? De vários serviços, né? Então, você precisa, por exemplo, do posto de saúde, você precisa de uma policlínica. Por quê, Juliana? Porque a policlínica vai ter alguns especialistas, a policlínica vai ter alguns exames. Você precisa do quê também? Do hospital, porque é no hospital que a gente vai ter cirurgia, vai ter exames, né? Cirurgia, outros especialistas. Então, o que significa essa articulação em rede? Significa que esses serviços têm que estar o quê? Articulados. Tem que estar o quê? Articulados, né? Tem que ter uma comunicação entre os serviços. E por que isso é importante, Juliana? Para o paciente, ele poder o quê? Andar nessa rede. Se ele precisar de um especialista, ele vai ser encaminhado para a policlínica, né? Se ele precisar de uma cirurgia ortognática, ele vai ser encaminhado para o hospital, para o bucomaxilo, né? Então, a integralidade da assistência, tá? A integralidade da assistência só pode ser ofertada, tá? Se você tiver uma abordagem interprofissional e uma articulação das redes de atenção à saúde. Tá. Olha só, vou falar um conceito interessante para vocês. Vamos lá, para vocês prestarem atenção.
colocar um novo slide. Vamos lá. Na verdade, né? Aqui, deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala em integralidade, vamos lá pensar comigo. Integralidade. Integralidade. A integralidade, pessoal, ela tem um sentido polissêmico, de polissemia, tá? O que significa isso, Juliana? A integralidade tem vários sentidos. Quais são eles? Vamos lá. Quais os sentidos ela teria? Vários sentidos, vários significados. Vamos lá. Primeiro, né, a integralidade, ela vai se fundamentar no conceito de redes. Redes. Como assim, Juliana? Você vai ter o quê? Os hospitais, as policlínicas, né? E os postos de saúde, por exemplo. Posto de saúde. Esses serviços, né, a partir desse serviço, vocês conseguem ofertar integralidade, concorda? O paciente está no posto. O posto vai fazer, por exemplo, restauração. Mas se ele precisar de uma endodontia, ele vai para o CEL. O CEL é a média complexidade. CEL. Aí você encaminha para o CEL. Ou seja, você está ofertando a integralidade. Tá? Um outro sentido da integralidade é justamente o quê? É o trabalho interprofissional. Por quê? Porque você vai ter o dentista, você vai ter o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista. Percebe que você está oferecendo a integralidade. Por quê? Se, por exemplo, paciente, né, ele está em consulta com, sei lá, o enfermeiro, e ele fala para o paciente que ele está com dor de dente, o enfermeiro vai encaminhar para o dentista. Então, ele vai conseguir o quê? Ter assistência. Você está ofertando o quê? Ação de, enfim, né? Você está promovendo a integralidade, ele vai ser encaminhado para o dentista vai restaurar, tratar o canal, né? Se for o caso. Ele vai o quê? Orientar sobre higiene bucal. Você está oferecendo a integralidade, esse trabalho interprofissional. E um outro sentido, qual que é? É o do profissional. O profissional sozinho, ele consegue ofertar a integralidade em algum aspecto. Por quê? Como eu falei anteriormente, vai o paciente para o seu consultório com uma queixa de dor de dente. Você não vai pensar só o tratamento. Você vai pensar o quê? Prevenção da doença, né? Você vai orientar sobre a higiene bucal. Certo? Então, a integralidade, ela tem um sentido polissêmico, que vai, né? Que passa aí, né? Desde os serviços, né? O hospital, atenção secundária, atenção primária, né? Trabalho interprofissional e o trabalho profissional, ele sozinho. Dúvida? Certo? Tranquilo? Tá bom, então. Nenhuma dúvida quanto a isso? Tá.
Então, pessoal, né, para tudo isso ocorrer, o que foi feito? O que foi pensado? É pensar toda essa mudança partindo da reorganização da atenção básica, tá? Então, a atenção básica, para começar a mudar, né, a oferta de serviços de toda a rede de assistência, tudo ia começar pela atenção básica, tá? Então, vamos lá, vamos entender como isso funciona. Né? Então, tá aqui, né? Um outro esquema que eu sei que vocês gostam, deixa eu deixar grandão. O que acontece? Como era antes do SUS? Aliás, olha só, deixa eu só fazer um adendo, tá? Não, vamos lá, deixa eu continuar do jeito que eu falo, né? Como que era antes as ações de saúde? Porque falei para vocês, né? Existiam alguns serviços públicos antes do SUS de forma muito pulverizada, um aqui, outro ali, ofertava vacinação, né? Como que eram esses serviços? Eles eram focados na doença, né? Aqui é totalmente a medicina científica, né? Focados na doença, na cura, no tratamento, na atenção por episódio. Então, a criança está com dor de dente, o dentista vai lá, faz a restauração, tchau, vai embora. Não vai demorar muito para esse paciente voltar com um outro dente com lesão de cárie. Né? Também, né, era focado em problemas específicos, né? Não se pensava, né, que os problemas poderiam ter origem nos aspectos sociais, né? Então se focava muito nos especialistas, médicos, tá? Era o trabalhador no seu consultório individual, né? Vai lá no consultório, entra paciente, sai paciente, né? A ideia era de quê? Né? Que o setor saúde, né, resolveria tudo, né? Domínio do profissional. O profissional era o ator principal, né? E uma recepção passiva, o profissional ficava lá esperando o paciente aparecer. Tá? Uma nova perspectiva para a atenção básica, qual seria? Né? Partindo aí para para a reorganização da atenção básica. O foco na saúde e não mais na doença. Né? Foco na integralidade, na prevenção, atenção, cura, tá? Ah lá, promoção, atenção continuada. Então, a questão é o acompanhamento do paciente ao longo do tempo, né? Você sempre acompanhar aquele paciente. É por isso que um de vocês me perguntou, né? Juliana, se eu for procurar o posto de saúde de um outro bairro, eu não sou atendida. Né? Essa é uma das perspectivas do porquê você não é atendido. Porque você, né, nessa nova perspectiva da atenção básica, é que você trabalhe sempre com as mesmas pessoas, com aquela população de um determinado bairro. Isso favorece o quê? A continuidade do cuidado. Né? Então, você sabe onde aquela pessoa mora, se ela faltou a consulta, por exemplo, se a gestante faltou a consulta do dentista, é importante, né, e está sem aparecer por um mês inteiro, 2 meses, é importante o quê? Né? Fazer uma busca ativa dessa gestante. Né? Então, por isso que a atenção continuada é importante. Né? Uma atenção abrangente, né, com foco em todos os problemas.
a organização são profissionais generalistas, né? Não é uma lógica de especialistas, né? Também pensar outros profissionais, além do médico, dentista, enfermeiro, né? Nutricionista. O foco é no trabalho em equipe, né? O reconhecimento, né, de que apenas o setor saúde ele não vai ser o suficiente para ofertar justamente a saúde, né? Então, é necessário o quê? A intersetorialidade, que nada mais é do que essa colaboração intersetorial, né? Então, muitas vezes, o setor saúde não consegue resolver os problemas sozinho. É necessário o quê? Trabalho com outros setores. Então, por exemplo, o saneamento básico, né? Então, o saneamento básico, né? A população que recebe água na sua casa, água tratada, água fluoretada, né? Que precisa disso, a saúde sozinha ela não consegue resolver. Né? Então, é preciso você trabalhar com outros setores, por exemplo, em desenvolvimento urbano, né? Para você conseguir o saneamento básico. Né? Então, o que é complicado? Né? Juliana, por que a gente ainda tem, né, tantas cidades sem saneamento básico? Né? Infelizmente, né, pessoal? Ainda a gente tem muitos problemas com isso. Né? Mas a gente tem cidades no Brasil, como, por exemplo, Niterói, né? Toda a população, 100%, recebe água tratada na sua casa. Né? Mas, infelizmente, a gente tem muito que caminhar, muito que avançar aí. Né? Muitas pessoas não têm, né, essa garantia, esse direito. Né? E daí que entra também a desigualdade, né? Porque uns têm, outros não. Né? Eu acho que cabe aí, também envolve também uma questão de vontade política, né? De atuação de fato, né? Para melhorar as condições de saúde da população. É interessante, eu estava dando uma aula, né? E uma discussão, né? E eu acabei de interesses, né? Estávamos falando de interesses. Né? E quando a gente fala nos interesses da pessoa, né? Já falando de vontade política, né? De quais são os interesses da população, né? A população quer ter o quê? Saúde, quer ter saneamento básico, quer ter água tratada, quer ter acesso ao dentista, né? Então, o que tem que ser feito para que isso aconteça? Já que é um direito constitucional, né? E uma outra coisa, né? Aí, nessa discussão, né, uma aluna falou assim, Juliana, a população muitas vezes, né, ela serve, né, para atender outros interesses que não esses, né? A população paga imposto, mas muitas vezes, né, esse imposto, esse tributo arrecadado não é destinado para o que de fato a população precisa, né? Aí, de fato, né, a população ela serve como meio de alguma coisa, né? Agora, quais fins serão obtidos, né? É aí que mora o perigo, né? Então, se a população paga imposto, né, ela tem direito a ter assistência, né, a ter ações de promoção, prevenção, né? Será que esse fim vai ser alcançado, né? Ou você está buscando fins que não são de interesses da população, né? Isso é muito complicado, né? Então, voltando aqui, antes, né? Isso é interessante, né? E ainda é comum da gente ver. Muitas vezes, né, a responsabilidade pela saúde do indivíduo é colocada no profissional.
né? Mas a responsabilidade pela saúde da pessoa, né, deve ser compartilhada da pessoa. Né? É de responsabilidade do profissional, mas também é responsabilidade do paciente. Né? Vocês sabem que às vezes a gente orienta a higiene bucal, né? Vocês estão na clínica, né? Vocês fizeram, passaram, então em pediatria ainda, né? A gente orienta, né? Os pais, pediatria é um exemplo clássico, né? A higienizarem, né? A boca das crianças, aí você faz aquela maravilha de orientação, pega o manequim, orienta. Na outra semana, a pessoa volta como se não tivesse aprendido nada, né? Volta com a boca toda cheia, né? Os dentes com acúmulo de placa novamente, né? Então, né, o paciente ele tem que reconhecer também, né, que parte dessa responsabilidade também é dele, né? Ele tem que se tornar corresponsável pela sua saúde, né? Não dá para depositar toda essa responsabilidade no profissional, né? Certo? Dúvida? Tranquilo? Então, né, partindo dessa lógica, pessoal, né, para que a atenção básica consiga, né, aqui, reorganizar, né, ou como que eu digo, para que a atenção básica consiga ser atuante nessa nova perspectiva, né, a gente precisa reorganizar os serviços, tá? Reorganizar o serviço da atenção básica. E também, claro, né, dentro dessa perspectiva de reorganização, de mudar a cara da atenção básica, né, além desse que a gente falou, a atenção básica, ela deve, né, ofertar o acesso. O acesso, o que seria? Né? O paciente conseguir usar o serviço, né? Ele consiga, e isso parece muito óbvio, né? Ele consiga ter a vaga disponível e usar pelo serviço. Então, né, a atenção básica, né, ela vai se configurar como porta de entrada preferencial do sistema. O que é isso? O ideal é que o paciente, né, ele vá na atenção básica do seu bairro, né, faça o atendimento e, caso seja necessário, ele vai ser encaminhado para o CEL, tá? Ou então ele vai ser encaminhado para o hospital. Então, de preferência, né, aliás, a atenção básica, ela é a porta de entrada preferencial. E ela deve ter o quê? Fácil acesso. Por que, Juliana, que você disse que ela é preferencial? Porque a gente tem que ter discernimento também, né? Se o paciente sofre um acidente, ele vai para a atenção básica? Claro que não, né? Paciente que precisa de uma emergência, ele vai direto para a policlínica, ele vai direto para o hospital, tá? Ele não vai procurar atenção básica, né? Dúvida? Hoje vocês estão muito quietos, muito. Só deram bom dia, ninguém abriu o microfone, nem para falar que tá tudo certo. A gente está aqui, professor. Tá, tudo ok. Estão conseguindo acompanhar? Tá? Esse conteúdo vai cair a beça na V1, hein? Só devia ter falado até antes, né? Vai cair a beça. Então, atenção aí, eu já falei para vocês, né?
Pô, Juliana, assistir aula é cansativo, né? Ainda mais aula online, né? Mas é um esforço, né, pessoal? É uma horinha, uma hora e meia, 1h40, né? Que vocês estão aí entendendo, né? E, pô, facilita a beça depois na hora de estudar. Isso, Tuane, perdão. Então, vamos lá. Um outro atributo, né, que a atenção básica, a atenção primária tem que ter, né, é a longitudinalidade. A longitudinalidade, ela casa com esse conceito, deixa eu voltar aqui, cabe com a atenção continuada, tá? Atenção continuada. Que atenção longitudinal, Juliana? Que é a longitudinalidade? É o acompanhamento do paciente ao longo do tempo, tá? Certo? Então, é o paciente ser atendido, né? Acompanhado, né? Pela mesma equipe, né? E essa longitudinalidade favorece o que? A criação do vínculo. O vínculo é uma ferramenta de cuidado, tá? Se você cria vínculo com o seu paciente, o vínculo ele favorece o cuidado em saúde, né? Ele percebe, o paciente vai confiar em você, né? Você o quê? O paciente vai falar as coisas para você, né? Na hora de, enfim, né? Do tratamento ou de uma anamnese, né? Então, o vínculo é fundamental para o cuidado em saúde, tá? Certo? Um outro atributo é a integralidade. Ah, Juliana, a integralidade aí, nossa, né? Entra como um princípio do SUS, né? Ela tem um sentido polissêmico, né? E ela entra como um atributo da atenção básica, é claro, né? Ah lá, polissemia da integralidade, né? A integralidade é o quê? São arranjos de serviços para conseguir atender às necessidades da população. Repito, né? Ela tem um sentido polissêmico, né? Tem vários sentidos. Ela cabe tanto à organização dos serviços, né, que vão se estruturar atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, né? Como, Juliane? A gente sabe que as necessidades não se esgotam apenas na atenção básica. O paciente vai precisar de uma policlínica, de exame, do hospital, né? A polissemia também entra aí no sentido do trabalho em equipe, né? Dos profissionais trabalharem de forma articulada. As necessidades não se esgotam só no trabalho do dentista, né? É preciso que outras ações de saúde, ações do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? E aí também, um outro sentido, é a perspectiva do trabalho do profissional, trabalho individual do profissional, né? O dentista sozinho, ele também, por essa outra perspectiva da integralidade, ele consegue ofertar ações de promoção, prevenção, tratamento. Por quê? Né? Porque ele vai restaurar a lesão de cárie, né? Ele vai orientar o paciente à higiene, calma, a dieta, né? Orientar sobre a frequência de consumo do açúcar. Tá? Isso é importante, certo? Entender o conceito de polissemia? É... Vamos lá. Outro atributo da atenção primária, né? Qual seria? Coordenação da atenção. A coordenação da atenção, o que significa? A atenção básica, ela vai coordenar a atenção.
ela vai ser responsável por garantir a integralidade. Em que sentido? Vamos lá, deixa eu ver se tem uma figura aqui. Vamos lá. O que eu ia falar? Esqueci. Só um minutinho. Tinha esqueci, eu estava procurando uma imagem. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Então, qual que é a lógica? Gente, que travação. Lógica. Aqui, ó. Atenção, o que significa, Juliana? Aqui, tudo bem, né? Depois a gente fala disso de novo, tá? O que significa a atenção primária? Vamos focar no atributo. Coordenação da atenção. O que significa a atenção primária como coordenadora da atenção? Significa que ela vai o quê? Né? Coordenar o fluxo e contrafluxo dos pacientes na rede de atenção à saúde. Né? Então, o paciente, a atenção primária ou a atenção básica, ela é a porta de entrada preferencial do sistema, né? Como eu havia falado para vocês. O paciente procura atenção básica a partir da sua necessidade. O paciente vai, por exemplo, para o céu, faz de conta que aqui é o céu. Ele vai lá, obtura o canal, né? E ele volta para a atenção básica para fazer a restauração e para continuar sendo acompanhado pela atenção primária. Entender? Então, a atenção primária ou a atenção básica vai ser coordenadora da rede, é ela que vai encaminhar os pacientes e o paciente vai voltar para ser acompanhado pela atenção básica. Certo? Tranquilo? Então, isso que significa coordenação da atenção. Gente, dúvida? Professora, só uma pergunta. A atenção básica está representada pelo posto de saúde. E o CEL é o centro de especialidade. Isso. E a atenção primária é onde? Atenção primária ou atenção básica, é a mesma coisa. É a mesma coisa, está se falando a mesma coisa. A primária, isso é feito no posto de saúde, né? Isso. Da sua região. Vamos lá. Só, o que acontece? A atenção básica é uma designação que é muito utilizada no Brasil, tá? O Ministério da Saúde utiliza muito esse termo. Fora, é muito comum utilizar a atenção primária em saúde, tá? E se faz até uma referência à atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Né? Eu particularmente, não está errado, tá? O Ministério da Saúde utiliza atenção básica. Eu falo muito atenção básica também. Mas se eu estou escrevendo alguma coisa, né, eu prefiro escrever atenção primária em saúde. Né? Por quê? Porque a atenção primária dá a entender, o próprio nome diz, que é uma atenção primeira, né? Então, a atenção básica pode, às vezes, dar uma confusão. Ai, Juliana, é básica, né? Aquele serviço basiquinho, que não é essa a intenção, tá? Falar que a atenção básica oferece serviços básicos está errado, tá? Está errado. Não é certo, tá? Está errado. Eu vou voltar a falar disso, né? E quais serviços estão na atenção primária ou atenção básica? PMF, que é aqui de Niterói, né, o Programa Médico de Família, Unidade Básica de Saúde, né, Estratégia de Saúde da Família, Clínica de Família, Programa Saúde da Família e o posto de saúde também, tá? Muita gente fala assim, o postinho, a população, vocês vão ouvir muita população falar, né, o postinho de saúde. Só que vocês vão, né, aprender agora de forma correta, tá?
Vamos lá, então. Deixa eu voltar para onde a gente está. Certo? Então, em relação à coordenação da atenção, né? A atenção básica, né? Ou atenção primária, ela vai ser responsável, né? Pelo acompanhamento, pela continuidade da atenção entre os diferentes níveis de atenção, tá? O que você pediu para eu repetir, Tuane? Ixi, perdi. Não estava puxando, não vi o chat. Polissemia, né? Qual que é o sentido o que é polissemia, né? A integralidade, ela tem um sentido polissêmico, né? Ou seja, ela tem vários sentidos, tá? Então, quando a gente fala, a gente pode destacar pelo menos três, né? O primeiro, o profissional sozinho, ele, né? A gente pode pensar em integralidade quando o profissional está sozinho. O dentista atendendo sozinho, ele pode ofertar integralidade. Por quê? Porque ele vai orientar o paciente a higienizar os dentes, né, vai fazer a aplicação tópica de flúor, né, vai tratar a lesão de cárie, vai fazer uma prótese, né? Então, você pensa, né, na polissemia, o dentista, né, prevenindo, tratando e reabilitando o paciente. Tá? Um outro sentido, né, onde aparece aí a integralidade, é o trabalho em equipe. Né? Trabalho em equipe por quê? O dentista, né? Porque a integralidade é você ofertar várias ações, concorda? Promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, certo? Então, pensar no conceito da polissemia no trabalho de equipe. É pensar que o dentista oferece determinadas ações, o enfermeiro outro, o médico outras, né? Então, é a oferta de várias ações, pensando que as necessidades não se esgotam só nas ações do dentista ou só nas ações do médico. Né? Então, entra também o trabalho em equipe, essa equipe articulada, oferta a integralidade, né? Porque, imagina, paciente, né, hipertenso, paciente com diabetes, né, ele vai passar pelo nutricionista, pelo médico, pelo dentista, né? Você vai estar ofertando diferentes ações. E o outro sentido, né, é que a integralidade, ela vai ser ofertada na perspectiva da rede de atenção. Então, é importante que você tenha estruturado os serviços de saúde. Porque o paciente precisa de um canal, né? Ele vai fazer as restaurações, né, na atenção básica, e quando ele precisar tratar o canal, ele vai ser encaminhado para o céu. Então, né, essa integralidade, ela também vai se dar na perspectiva dos serviços. Certo? Dúvida? Tá. Então, vamos lá. Então, aqui, né, coordenação da atenção. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Bom, a gente precisa reorganizar a atenção básica, né, para a gente conseguir, né, ofertar o cuidado à população, para a gente começar a ofertar assistência diferente do que era, né, diferente da proposta anterior do SUS, anterior ao SUS. Então, o Ministério falou assim, vamos criar a estratégia saúde da família. Tá? Então, a estratégia de saúde da família é o que a gente vai trabalhar. O que acontece? A estratégia de saúde da família, pessoal, ela foi criada em 1994. Tá? E olha que interessante.
O INAMPS acabou que ano? 1993, tá? 1993, né? Tanto é que veio a NOB 93, e a gente até falou sobre isso, ela já não tinha influências do INAMPS, né? A Estratégia de Saúde da Família foi criada em 94, logo na sequência, né? Aí sim, de fato, começou a ser operacionalizada uma nova forma de assistência, porque o INAMPS acabou em 93, né? E uma forma diferenciada de assistência com base em tudo isso daqui, ó, que a gente falou. Isso daqui, e também nesses atributos, tá? Olha que interessante. Né? E o que vem, né? A estratégia de saúde da família, ela tem todo... Gente, vocês querem dar um intervalinho? Pessoal, agora falando da saúde da família, né? A saúde da família, então, foi criada em 94, né? Logo, no ano seguinte, né, que a gente já não teve mais influências do INAMPS. Né? Então, acaba o INAMPS, a gente começa a operacionalizar, de fato, a descentralização, né? Quem se lembra aí? Né? A 993, a 996, né? Aí o Ministério, bom, já estamos começando a mudar a perspectiva da gestão, vamos começar, então, também mudar a perspectiva dos serviços, né? E aí é que entra, né, todas essas características aí, esses atributos, né, essa nova perspectiva para mudar os serviços, principalmente a atenção básica, né? E para dar um início, né, o Ministério criou a Estratégia de Saúde da Família. Inicialmente, pessoal, né, a Estratégia de Saúde da Família, ela não tinha esse nome, né? Ela levava o nome de PSF. PSF é Programa Saúde da Família. Né? Ai, Juliana, por que mudou para a Estratégia de Saúde da Família? Porque o Ministério da Saúde pensou assim, como num programa de TV, né? Programa de TV tem início, meio e fim, né? Aí o Ministério da Saúde achou mais adequado mudar para tirar o programa e colocar a estratégia. Porque a estratégia, quando você pensa em estratégia, né? Estratégias de serviço, está em permanente mudança, né? Arrumação, né? Sempre buscando melhorar. Né? Então, o Ministério da Saúde mudou o nome, né, de programa para estratégia. Juliana, está errado falar PSF? Pode falar, não tem problema não, tá? Mas se você quiser ser mais atual, né, aí tirar uma onda, fala estratégia, tá? Que é o termo, né, novo depois aí dessa mudança, tá? E que mais? O que veio de interessante com a estratégia, Juliana? Eu acho que o nome foi mudado em 2008, tá? 2006, acho que foi 2006. Então, imaginem vocês, pessoal, né? Antes, né, da Estratégia de Saúde da Família, tá? A gente tinha o quê? Alguns serviços públicos de forma pulverizada, que eu tinha falado para vocês, alguns que se chamavam, né, postos de saúde, postinho, né, que ofertavam vacinação, alguns serviços esporádicos, né. Então, e você cria a saúde da família, imagine o processo de implantação não, de implementação da estratégia de saúde da família. Não é assim, né, de um dia para o outro.
É todo um processo. Os municípios aderem a essa proposta, os municípios têm que mudar a estrutura física dos postos de saúde, os municípios têm que contratar novos profissionais. Estou online, mas está caindo, tá? Tá bom, Ana. Você precisa contratar novos profissionais. Então, não é fácil você operacionalizar essa estratégia de uma hora para outra, né? Mas o fato é o seguinte: o Ministério da Saúde determinou princípios, né? Para quê? Para que essa estratégia fosse implementada. Repito, né? É importante a gente diferenciar implantação de implementação, tá? Implantação é criar, quando você cria alguma coisa. E implementação é você colocar esse negócio em prática, é você operacionalizar. Em 94, o Ministério da Saúde implantou a saúde da família, né? E ele estabeleceu princípios para implementação, né? Quais princípios seriam esses, Juliana? A gente tem aqui, né? A saúde da família, pessoal, né? Vamos, depois eu falo deles. Um dos princípios é a integralidade. A gente até já viu, né? Que é um atributo, deve ser um atributo da atenção básica, né? Então, a estratégia social da família tem que ofertar a integralidade de ações. Outro princípio é a territorialização, é trabalhar num território definido. Juliana, o que isso significa, territorialização? Deixa eu procurar um negocinho aqui para a gente ver. É isso daqui. Então, vamos abrir aqui para a gente ler o mapa? Aqui, pessoal, é de um PSF de Niterói, tá? É do PSF é o programa, né, médico de família, que aqui é o PSF de Niterói, leva esse nome, Programa Médico de Família. Do Maceió, lá no Largo do Batalha, né? Fica assim, entra assim no Largo do Batalha, tem, né, a Policlínica, né, um pouquinho mais à frente, tá? Como que é? Então, olha só, aqui dá para a gente, nesse mapa, a gente consegue estudar um monte de coisa, pessoal. Então, presta atenção para vocês conseguirem acompanhar. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Unidade Médico de Família, né? PSF. Cadê? Tá aqui, ó. Tá bem levinho. Tá aqui. Vocês estão conseguindo ver o laser? Cursorzinho? Da semana passada, acho que vocês não estavam vendo. Tá aqui, ó. Não, professor. Então? Não. Não? Então, deixa eu botar grandão aqui. Aumentar. Agora sim. Deixa eu marcar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, ó, tá vendo? O mapa, né? Aqui, ó. Vamos lá. Programa Médico de Família, tá vendo? A cruzinha aqui, ó, que é o PSF de Niterói. É o PSF, tá? Tá, esse PSF aqui tem o quê? Esse PSF é responsável por todo esse território que está colorido. Tá vendo? Tudo que está colorido aqui, amarelo, azul, esse verde mais clarinho aqui, ó, o verde mais clarinho, o laranja, o rosa bebê, o rosa escuro, tá? Então, um dos princípios da estratégia da família é trabalhar com um território definido, com a territorialização. Juliana, por que isso é importante? Gente, isso é importantíssimo. É uma característica muito bacana da saúde da família. Por quê? Porque a
Aquelas pessoas que moram nesse território, elas sempre serão elas que serão atendidas, tá? Então, é mais fácil você acompanhar as pessoas que ali moram. Então, você conhece todo mundo, tá? Então, é muito comum, né? Quem tiver a oportunidade de fazer, né, estágio na saúde da família, né? Vocês vão ver, os profissionais, eles fazem visita domiciliar, né? E aí conhece, oi, dona Maria, né? Conhece, o profissional sabe quem que é a gestante que faltou na consulta, né? Ou o dentista conhece o idoso que está acamado, que precisa de atendimento odontológico, né? Então, as pessoas se conhecem, isso favorece a criação de vínculo, né? E você trabalhar um território definido também é interessante, por quê? Porque as pessoas daquele território têm problemas semelhantes, né? Então, é um território que tem o quê? As pessoas não têm, por exemplo, acesso à água fluoretada. Então, é importante que o dentista sempre esteja o quê? Realizando atividades de aplicação tópica de flúor naquela população, né? Então, é muito importante, né? É muito interessante esse trabalho com o território definido, tá? E aí, olha só, a perspectiva da rede, né? A perspectiva da atenção básica como coordenadora da rede de atenção. Aqui a gente viu que é atenção básica, certo? PSL. Vamos ver a legenda. Olha a policlínica. Aqui, ó. Tá? Olha a policlínica. Então, né, a gente sempre vai ter o quê? Uma policlínica que é referência, né, para determinados territórios. O paciente precisa de um exame, de um atendimento especialista, ele vai ser encaminhado para a policlínica, né? E uma coisa interessante também, pessoal, do trabalho do território, né, é que você consegue mapear os equipamentos públicos que estão nesse território. Por exemplo, aqui, ó, esse símbolozinho, tem aqui dois, ó, tá vendo? É escola. Né? Então, o dentista fazer atividade nessas escolas, porque muito provavelmente todas as crianças, adolescentes que estudam nesse território vão estudar em uma ou outra dessas escolas. Então, olha que bacana, quando você faz uma atividade na escola, você está atendendo a grande maioria das crianças e adolescentes do território, né? Aí vai ter aqui, por exemplo, uma ONG, uma organização não governamental, fazer atividades. Aqui tem outra escola, ó. Eu tinha visto. Então, você fazer atividades na ONG, né? Olha que bacana, tá? Olha que bacana que é trabalhar com o território, tá? Já já eu volto mais para explicar desse mapa. Jesus, o que é isso? Não, não é isso que eu quero, não. Vamos voltar para lá. Isso aqui. Nossa, voltei muito para cima. Aqui. Né? Então, integralidade, eu acho que é um conceito, né? É um princípio da estratégia, que acho que é um conceito que está bem sedimentado para vocês. Territorialização agora também, eu acho que vocês conseguiram entender. Um outro princípio é trabalho em equipe. Tá? Trabalho em equipe. Juliana, tá faltando dentista? Cadê o dentista? Depois eu falo dele, tá? Depois eu falo do dentista, né? Depois eu falo da equipe especificamente da saúde da família, tá? Então é importante, né, que essa equipe, né, trabalhe com base na responsabilização, no vínculo, realize visitas domiciliares, realize ações intersetoriais com as escolas. Quando você faz uma atividade numa escola, é uma atividade intersetorial. Por quê? Porque você está pegando o setor saúde e unindo ao setor educação. Olha que bacana.
Então, gente, o trabalho na saúde da família é extremamente interessante, tá? É muito interessante mesmo, né? Dúvida, pessoal. Ah, faltou o caráter substitutivo, né? Dúvida. Então, quem tiver a oportunidade de fazer estágio, pessoal, na saúde da família, no seu município, alguma coisa, faça, tá? Realizem visitas domiciliares, né? É muito bacana, né? E a visita domiciliar, né, é um profissional que tem que fazer, faz parte do processo, é uma atribuição do dentista e dos outros também, né? Quando você faz visita domiciliar, você conhece o território, você conhece a população, né? Claro que a gente tem, né, principalmente no Rio de Janeiro, regiões violentas, né? Mas o que é interessante, né? É impressionante como os profissionais são muito respeitados, tá? E é interessante também, quando a gente... O que é o ACS, Juliana? O ACS é o Agente Comunitário de Saúde, tá? Ele ele que é a ligação entre os profissionais, aliás, entre os outros profissionais e a população, né? Então, o trabalho do agente comunitário se dá no próprio território. Eles que fazem visitas domiciliares, eles fazem o cadastramento das famílias. Se o agente comunitário de saúde identifica, por exemplo, uma pessoa acamada ou com dificuldade de locomoção, que requer um tratamento odontológico, ele vai na unidade e avisa o dentista. Né? Ó, precisa, lá tem uma criança acamada, né? Com dificuldade de locomoção, tá com dor de dente, enfim. Né? E o agente comunitário de saúde, ele preferencialmente deve ser um indivíduo que mora nesse território. Então, ele vai conhecer o território na palma da mão. Ele é uma figura muito conhecida no território também, tá? Então, é um trabalho bem interessante, tá? Bem interessante. Né? Eu já devo ter contado para vocês, né, alguns causos, né? Eu trabalhei, né, logo que eu me formei, eu trabalhei 3 anos com saúde da família, né? Mas meus trabalhos de pós-graduação, né? Meu mestrado, meu doutorado, eu estudei a saúde da família, né? E no meu doutorado, por exemplo, né? O que eu fazia, né? Eu tinha, minha metodologia consistia em vários estudos, né? E um deles era observar o trabalho da equipe, né? Cadê a Luíse? A Luíse está aqui? Deixa eu ver. Ah, a Luíse está. Né? Uma das minhas... Oi, professora. Olha lá, né? Lembrei agora, Luiz, né? Uma das coisas que eu fazia na metodologia era observar o processo de trabalho dos profissionais, né? Que ali estavam. Então, o que eu fazia? Eu ficava igual uma palmeira imperial mesmo, observando tudo, né? Então, eu observava o trabalho na unidade, enfim, né? E aí, E um dia desses, né? Um dos dias, eu fiz uma observação eu fiquei quase um mês fazendo observação desses profissionais, né? E, enfim, né? E sempre os profissionais iam fazer visita domiciliar, tal, e um dia foi o dentista, né? A enfermeira e o agente comunitário de saúde, né? E eles me chamaram para ir, eu fui observar o trabalho deles no território, né? E aí, tal, né, todo mundo, os profissionais conhecem muito bem nessa lógica da territorialização, conhecem os pacientes que atendem, né? E aí a enfermeira falou assim, deixa eu ver aqui, não lembro o nome da paciente, é óbvio, né? Faz tempo já. Deixa eu entrar aqui, né? Deixa eu conversar com a dona Mariazinha, porque ela faltou a consulta do médico, ela é hipertensa diabética, né? Aí entrou a gente, né? Era umas 11 horas já, né? Umas 11h30.
Aí bateu palma na frente da casa da dona Mariazinha, a dona Mariazinha falou, gente, entra aqui que eu tô fazendo o almoço, senão meu almoço vai queimar, né? Tô afogando a cebola e o alho, né? Vai queimar meu almoço, né? Ó, interessante. Aí eu entrei na casa da dona Maria, né? Aquele cheiro maravilhoso de comida, sabe? De refogado. Gente, tava, né? Chegava a salivar. E eu quieta, né? Eu não fazia nada, eu não falava, né? Tava observando o trabalho deles, né? Aí, ela lá com as panelas, aí a enfermeira falou, nossa, que cheiro gostoso, o que a senhora tá fazendo? Não, aqui eu só tô refogando alho e cebola, né? Nossa, mas minha comida não fica desse cheiro. Não, eu tô usando gordura de porco, né? Tô usando gordura de porco. Aí a enfermeira quase desmaiou, né? Aí eu fiquei quieta, né? Eu fiquei quieta porque, né? Não podia falar, não era uma pesquisa de intervenção, né? Eu só estava observando, né? Mas por que você quase desmaiou, Juliana? É interessante. Aí, vou explicar. A enfermeira falou assim, dona Maria, gordura de porco, né? Nossa, não pode, a senhora é hipertensa, diabética, né? Aí, gente, a senhora tinha na época 85 anos. 85. Mulher lúcida, cozinhando, morava sozinha, cuidava da casa, lavava roupa, né? A mulher provavelmente deve ter usado gordura de porco a vida inteira, né? Imagina, né? Então, aí teve uma certa inconsistência na fala do profissional, né? Que devia ter ido mais a cabo, né? Que devia ter tirado mais informações da dona Maria para saber se de fato, né? Como que é essa alimentação dela. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você faz a visita domiciliar, você conhece a vida da pessoa, né? Um outro exemplo, esse era quando eu trabalhava, né? Eu era recém-formada. Eu trabalhava, né, numa unidade de saúde da família, né? E a saúde da família, vou contar esse caos, eu já libero vocês, né? Não é caos, não é história de pescador, não. Todas as minhas histórias são verdadeiras, né? Eu trabalhava, né? Eu era recém-formada, né? Fui trabalhar na saúde da família. E toda semana, todas as equipes de saúde da família têm que ter reunião de equipe. Isso tem que acontecer, tá? Em qualquer município. Então, a equipe, ela libera um período da semana para fazer reunião de equipe, tá? Então, o que acontece? O que acontecia, né? Aí um médico, né, levou um caso de uma paciente, era uma idosa, ela devia ter uns 65 a 70 anos. É uma idosa que ela ia toda semana na unidade de saúde, do PSF. Ela, toda semana. E ela virava, isso era um absurdo, né? Até motivo de chacota dos próprios pacientes que estavam, já tá a fulaninha lá de novo, né? Quer ver o médico, né? Aí ele contando para a equipe, né? E eu até me lembrava de ter visto ela já no atendimento, na sala de recepção, né? Porque ela já tinha sido atendida por mim, né? Na odonto. E ele falando, né, que o caso dela, ela sentia muita dores, sentia dores nas costas, né? E ele já tinha, né, passava medicamento, né? Já tinha encaminhado para fisioterapia, já tinha pedido exame, e não tinha dado nada o exame, mesmo assim ela voltava, se queixando de dor nas costas, toda semana, e já não sabia mais o que fazer, né? Porque ela relatava que sentia muitas dores, né? E ela era uma aposentada, né? E falava isso, né? Enfim, né? E um dia, né? Depois dessa reunião, né? A enfermeira e a agente comunitária resolveram fazer uma visita domiciliar, né? Para essa senhora.
E foram fazer a visita, né? E eu trabalhava no Ceará. Fui para o Ceará. Trabalhei 3 anos lá, né? Juliana, você é maluca? Na época eu era, né? Você é jovem, tem mais fôlego, né? O salário é muito mais atrativo. Já falei isso para vocês, né? Porque falta profissional, né? Então, no Ceará é muito quente. Costumo falar que eu fiz um estágio no Ceará para vir para o Rio de Janeiro, né? Então, mas eu acho que o Ceará era mais quente que o Rio de Janeiro, né? Muito quente, muito abafado, ainda mais o interior, sabe? Muito seco, né? E o que acontece? Corajosa, Mariana, corajosa, incentivada, né? Aí pelo desemprego, né? Fui para o Ceará, né? E claro, pelo desemprego, né? Não tinha dinheiro para montar consultório, né? Pagava muito bem, né? Fiz minha malinha e fui, né? E aí, chegando lá na casa dessa senhora, né, como era muito calor, e era uma cidade muito segura, né? As pessoas deixavam as portas abertas, né, a janela aberta, né? Aí, isso depois a enfermeira contou para a gente em uma outra reunião de equipe. Diz que ela bateu o palmo e falou assim: "Ah, dona fulana, né? Estamos entrando", né? Aí a dona fulana falou assim: "Ah, pode entrar, né?" Aí, chegando lá, né, diz, gente, vocês não vão ter ideia, né? A senhora estava passando roupa na cama. Ela passava a roupa para fora para complementar a renda. E ela passava essa roupa na cama, né? Gente, a cama é baixa, então ela ficava toda corcunda passando a roupa, né? Ou seja, descobriu o que causava dor nas costas dessa senhora, né? E ela não tinha relatado isso para o médico. Ela não tinha falado dessa ocupação que ela passava a roupa para fora, né, para as outras pessoas, para complementar a renda, né? Aí, né, por fim, até a equipe fez uma vaquinha e comprou uma tábua de passar roupa para essa senhora, né? Então, olha a importância também das visitas domiciliares, né? Que às vezes você só consegue perceber a situação, né, a enfermidade da pessoa, quando vendo a forma que ela vive, a forma como ela trabalha, né? Olha que interessante. Agora, em época de dengue, né, vocês não têm ideia, né, o que se encontra de foco de mosquito no quintal das pessoas, né? Então, tem o agente de endemias também, o agente comunitário, os próprios profissionais. Você vai em casa, às vezes, né? Acontece muito. Aparece a família inteirinha com dengue, né? Com dor de cabeça, com todos os sintomas da dengue no posto de saúde. Né? Aí vai a equipe fazer visita, você vai ver o quintal da pessoa tá cheio de pneu, de pote, de vaso com mosquito, com larva, né? Então, é um trabalho, parece que de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, só que extremamente importante para a saúde da pessoa, né? Então, o trabalho na saúde da família é extremamente interessante e gratificante, né? Certo, gente? Tranquilo? Vou parar por aqui para não matar vocês do coração. E semana